O exercício 4.5, então... Eu fiz. Fez, tá. Ele apresenta um balancete de verificação no dia 30 do 11, formado pelas seguintes contas. Então, sempre que o exercício apresenta esse balancete ou uma relação de contas e saldos, o que nós indicamos fazer é o quê? É um balancete de verificação inicial. Por que é recomendado esse balancete de verificação inicial? Justamente porque vocês vão ter que definir se cada saldo desses aqui é devedor ou credor. Um balancete inicial, ele ajuda porque ao definir se o saldo é devedor ou credor, e vocês vão ter que fazer vão ter que bater o valor, né, para ver se fecha, esse fechamento aqui, o total dos saldos devedores deve ser igual ao total dos saldos credores. Então, nesse momento, vocês vão fazer essa conferência. Se fechou, é porque os saldos estão nas colunas corretas, certo? O próprio exercício aqui na letra A, geralmente ele já vai pedir, ó, elaborar o balancete de verificação em 30 do 11 de X1. Então, esse é o balancete inicial que eu coloquei aqui, balancete 0, tá? Depois, nós vamos pegar esse, então aqui, uma forma fácil que eu acho é selecionar aqui as contas, né? E simplesmente transpor aqui para a planilha do balancete. Só copio e colo. E daí eu vou ordenando aqui o que é devedor e o que é credor. Já agiliza um pouco o trabalho. Depois, então, nós precisamos o quê? Isso aqui são saldos iniciais. Esse aqui é o balancete inicial. Então, nós vamos ter que colocar esses saldos iniciais nos razonetes. Então, depois eu pego os razonetes e vou colocar o saldo inicial de todas as contas. Certo? Bom, que geralmente vai estar no exercício. Abrir os razonetes com saldos em 30 do 11. Depois, fazer as partidas de diário e razonetes relativas às operações de dezembro, que são essas operações aqui, tá? Então, nós vamos ter lá, recebimento de receita de serviço. Lembrando sempre que é diário e razonete. E os razonetes eu vou aproveitar os saldos iniciais de 30 do 11, porque é uma continuidade a minha contabilização. Eu não posso simplesmente ignorar esses saldos e abrir outros razonetes. Não, são os mesmos razonetes. Então, primeira operação, recebimento de receitas de serviços no valor de 15 mil. Vamos lá para o diário. Operação 1, recebimento de receita de serviço no valor de 15 mil. Conta a débito, caixa. Conta a crédito, contas a receber. 15 mil, 15 mil, certo? Lá nos razonetes, como é que fica? Lançamento 1, 15 mil a débito em caixa. E conta de resultado, 15 mil a crédito e receitas de serviço. Lançamento 2, despesas de manutenção e conservação de veículos, 30 mil, crédito de caixa, né? Como ele não fala que é com cheque ou que vai utilizar banco, então há esse pagamento de despesas de conservação e manutenção de veículos, né? Então vamos colocar no caixa. Os razonetes Prof, lá. só uma dúvida. Sim. No 1, eu creditei receitas de serviços no primeiro. É verdade. Eu coloquei receita de serviço, tá correto. Eu creditei receitas de serviços aqui no razonete e daí no diário ficou de clientes a receber, mas é receita de serviço. Já corrigi aqui. Obrigada. Na operação 2, então, a despesa de manutenção e conservação de veículos, 30 mil, caixa. E, consequentemente, lá nos razonetes, a mesma coisa, né? Conta de resultado, despesa de conservação de veículos, lançamento 2, patrimonial, saída de 30 mil, lançamento 2. 3. Pagamento de impostos, despesas com impostos, caixa. 4. Recebimento de contas a receber. Agora sim, né? Agora é crédito de contas a receber. Entra na caixa e diminui contas a receber, lá nas contas patrimoniais. Entra a caixa e diminui contas a receber.
Dividendos a pagar. Então, a gente tem que sempre tentar utilizar as contas que já foram disponibilizadas no início. Então, por exemplo, aqui, pagamento de dividendos aos acionistas. Qual a conta que eu posso utilizar para dividendos aos acionistas? Eu posso utilizar essa aqui que tem saldo, né? Dividendos a pagar. Então, sempre tentar utilizar as contas já existentes. Claro que se não tiver, abre-se uma nova conta, um novo razonete. Prof, Oi. eu podia ter usado fornecedores ali? Em dividendos a pagar? É. Não, porque ele tá Hum, deixando claro que são dividendos, hum, tá? Então ele está tá. baixando essa conta aqui, essa obrigação. Por isso que eu digo, tem que sempre dar uma olhadinha em todas as contas de obrigação para ver qual que se encaixa melhor, né? Por exemplo, se pegar aqui contas a pagar e títulos a pagar, não vai ter muita diferença, né? Entre um e outro. Fornecedores, geralmente a gente deixa quando compra peça, pagamento de peças ou de mercadorias. Mas também se não for, não estiver descrito, né, no geral, assim, ele não vai ter muito problema. Mas dividendos ele está bem específico, né? Porque dividendos é aquela obrigação que eu tenho com os acionistas, certo? Sim, eu botei fornecedores, mas falta de atenção minha mesmo. No Às momento eu vezes a falei. gente se passa mesmo. Depois, compra a prazo de móveis e utensílios. Então, eu vou debitar móveis e utensílios e vou acreditar contas a pagar. Aqui também, no caso, né, mas tem que ser contas a pagar, tem que ser fornecedores, tem que ser títulos a pagar. Geralmente, títulos a gente só utiliza quando estiver escrito aqui, né? Que é duplicata, que é nota promissória, que daí são títulos a pagar. Fornecedores, a gente utiliza se a empresa ela compra e vende móveis. Mas no caso, essa empresa é o quê? Ela não diz o que é, né? Companhia Pernambuco. Mas só ali pelo descrição móveis e utensílios já está bem genérico, né? Porque para ser fornecedores, aí teria que dizer assim, compra a prazo de móveis para revenda. Aí, fornecedores, certo? Entenderam? A diferença é mínima, né? Mas ele já evidencia alguns problemas. Depois, o 7, pagamento de despesas de conservação e manutenção de equipamentos. Aqui eu deveria ter aberto outra conta, mas eu acabei deixando junto com veículos, né? Porque não sei se vocês perceberam que tem logo acima, aqui, despesa, ó, despesa de conservação e manutenção de veículos. E depois é despesa de conservação e manutenção de equipamentos. Deveria ser uma outra conta aqui, mas para simplificar eu deixei na mesma. Não sei como é que vocês fizeram. Vocês criaram duas contas ou utilizaram a mesma conta? Eu deixei a mesma conta também. Mesma conta também, né? Você não vai fazer tanta diferença assim. Aqui, recebimento de receitas de serviços. Então, entra no caixa, acredita receita de serviços. Recebimento de contas a receber novamente. Caixa, contas a receber. Despesas com salário. Então, aqui ele diz assim, ó, pagamento dos salários do mês. Como é do mês, eu vou utilizar despesas com salários. Se fosse do mês anterior, eu teria que utilizar o quê? Salários a pagar, certo? Entenderam as pequenas diferenças? Porque a despesa, eu sempre utilizo contas de despesa quando eu estiver me referindo ao mês que eu estou contabilizando. Eu nunca vou utilizar contas de despesa se for meses anteriores ou antecipações. Mesma coisa que com energia elétrica, pagamento da conta de energia elétrica do mês. Então, eu posso utilizar direto despesas com energia elétrica. Se fosse do mês anterior, aí ou do mês de novembro ou do mês de outubro, né, que não seja o mês que eu estou contabilizando, que é dezembro, aí eu deveria usar a energia elétrica a pagar ou alguma outra conta, né, que tivesse esse saldo, ok? E daí foram os 11 lançamentos que foram lançados também nos razonetes.
contas patrimoniais e de resultado. Aí o próximo é fazer as partidas de encerramento. O que são as partidas de encerramento? Aquele zeramento das despesas e das receitas, tá? Eu costumo sempre começar esse encerramento lá pelas razonetes de resultado. Então, se é para encerrar despesas e receitas, né, só pode ser nos razonetes de resultado. Então, aqui, como é que eu vou zerar as minhas despesas? Então, eu vou creditar aquele saldo lá que estava faltando. Então, por exemplo, aqui eu tinha 108 mil em despesas de energia elétrica, eu vou creditar 108 mil e vou zerar o saldo final. Por isso que também é chamado de zeramento, lançamento de zeramento, porque eu vou zerando cada despesa. Ó. Esse lançamento 12 é o lançamento de zeramento, certo? Vamos ver o que mais. Aqui também, mesma coisa. Aqui também não tem diferença. O zeramento das contas de receitas. Mesma coisa, só que agora é o inverso, né? Que o lançamento 13 é no débito. Eu vou lançar aquele valor que vai zerar aqui as despesas. Eu também poderia, ao invés de lançar aqui, no caso, eu lancei a soma desses lançamentos, né? Dessas contas, vai dar os 346 mil. Mas eu poderia também lançar aqui no razonete separado, 108 mil, 182 mil, 42 mil e 14 mil, tá? Só que daí eu repetiria aqui o número. Então, conforme vocês acharem mais adequado, né? É importante que ele vai passar, então, transferir todos os saldos das contas de despesa para o meu débito da conta de apuração do resultado. Ok? Vou deixar aqui como estava, para que lá no diário eu tenha este valor também. Então, aqui no diário ele já está de acordo com este lançamento, tá? As receitas foram 345, também tem um lançamento lá no diário de encerramento das contas de receita. Sempre lembrando, né, que os encerramentos são no diário e nos razonetes. E daí tem a apuração do resultado. Qual foi a apuração do resultado? Foi 1000 devedor, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou lançar 1000 no crédito, porque esse 1000 tinha ficado devedor. Então, eu vou lançar 1000 aqui no crédito e vou transferir estes 1000 para a conta patrimonial de lucros ou prejuízos acumulados. Como é no lado devedor, eu vou chamar esta conta de prejuízos acumulados. Se fosse no lado credor, seria lucros acumulados. Essa conta aqui, como é prejuízo acumulado, e ela vai lá no patrimônio líquido, logo abaixo do capital, ela vai com valor negativo lá, tá? Também vou ter este lançamento de transferência do resultado do exercício no diário. Feito esses lançamentos, então, eu passei para o balancete de verificação após o encerramento. O balancete de verificação, eu tenho essas duas primeiras colunas, que são os saldos iniciais, que ele vai ser praticamente o mesmo balancete aqui que nós fizemos no balancete zero, né, 712 mil. Depois, nós vamos pegar aqui a movimentação de débitos e créditos de cada uma dessas contas. Então, por exemplo, a conta caixa, quanto que movimentou ela débito, né? Então, considerando tudo, seria 190, mas sem considerar o saldo inicial, que já está lá no balancete, considerando somente o restante, eu teria o valor de 125 a débito. Então, está aqui o valor da movimentação a débito. O valor da movimentação a crédito, 161 mil. Aqui não tem saldo inicial, posso pegar direto esse valor, 161 mil. O saldo final, eu tinha um saldo devedor, 65 mil, mais 125 a débito, menos 161 mil a crédito, eu fico com saldo de 29 mil, que é o que eu tenho aqui
no razonete do caixa. Então, vocês verifiquem que tudo isso são mecanismos para fazer essa conferência. Então, os valores eles precisam sempre fechar o mesmo valor aqui do saldo final com o saldo final aqui do razonete, certo? E assim por diante, todos os outros, né? Se pegar as contas do passivo também eu vou ter essas diferenças, tá? Observe que prejuízo está aqui, saldo devedor. Tanto a movimentação a débito e crédito, ela tem que fechar total da movimentação de saldos em débitos e o total da movimentação a crédito, 732 mil. Assim como os saldos finais, devedores e credores, do balancete, 457 mil. Aí nós vamos para a DRE. Então, nós pegamos lá, que é praticamente o razonete, é esse aqui de apuração do resultado, tá? Ele vai ter lançamento 13, as receitas, lançamento 12, as despesas. Então, lançamento 13, 345, as despesas, aquelas 4 contas de despesas ali. Vou fazer a subtração receitas menos despesas e deu um resultado negativo. Valores negativos são representados na contabilidade entre parênteses, tá? Então, sempre que eu tiver um valor entre parênteses, está querendo dizer que ele é um valor negativo. E aqui, como é negativo, não vai ser lucro líquido, vai ser prejuízo líquido ou prejuízo do exercício, certo? E vamos então para o balanço. Observem aqui que no balancete 1, como ele é após o encerramento, as contas de despesa e receita, elas ficam sem saldo. Então, aqui eu já tenho o que vai para o balanço, que são essas contas aqui que permaneceram com saldo. Só observando que no balanço, prejuízos acumulados vai com valor negativo, logo abaixo do capital, encerrando assim o valor do total do ativo igual ao total do passivo, 456 mil.